Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Flow em 2026. Estamos aqui mais uma vez online. Esse é o mês de janeiro, mês da Escola de Citometria, mês de educação, mês de citometria de fluxo. E esse é o nosso primeiro encontro e a gente resolveu trazer para vocês um pouco da paixão que a gente tem por citometria, da paixão pelo que a gente tem por disseminar o conhecimento. Está no cerne da Flow Mentor, está no nosso DNA. A gente gosta de compartilhar, de discutir coisas. Então a gente montou aqui para vocês vamos dizer assim, uma jornada do nosso dia a dia, jornada do que é ser citometrista, da jornada de como você se encanta todos os dias com um desafio diferente. Tá? A gente preparou aqui uma geração de citometristas. Então, eu, Rodrigo Barroso, eu tenho 53 anos, então estou na casa dos 50. A gente tem o Gustavo Oliveira, que está na casa dos 40. Não vou dizer se ele está perto do 40 ou se ele está perto do 49. E a gente tem a Raíssa Maia, que está na casa dos 30 também. Não vou dizer se ela está perto dos 30, 31, se ela está perto dos 39. Mas para vocês verem, a gente tem aí uma diferença em torno de 10 anos, mais ou menos. Isso é de propósito, porque isso é para mostrar para vocês que todo mundo pode, que basta se esforçar, que basta estudar. A gente tem que estudar todos os dias, né? Mesmo, vamos dizer assim, se a RU não mudasse toda cada 2 anos e colocasse mais letrinhas e naquela sopa que a gente já sabe da parte genética e molecular, mesmo assim a gente tinha que estudar. Sabe por quê? Porque os pacientes são diferentes. E existe um jargão na medicina que fala que os pacientes não leem os livros. A gente estuda, faz tabelinha, coloca do lado do citômetro, coloca do lado do microscópio, e aí vem um paciente e muda tudo. E a gente fica... Então, assim, essa interação de discussão, ela é fundamental. É ela que enriquece o nosso dia a dia e que faz passar também, né? A gente, eu falo, assim, sem querer diminuir ou menosprezar qualquer uma das outras profissões, a profissão da saúde, ela tem esse encanto da gente ter empatia com o próximo. A gente vê, às vezes, tem colegas que não têm, ou tem pouca, mas são poucos. Se você olhar, a gente fica na sexta-feira, a gente fica depois do horário, a gente pensa no paciente, a gente pensa na mãe, no avô, no tio, a gente pensa na gente. E às vezes a gente nem é compreendido, né? Não é compreendido pelos colegas que estão esperando na sexta-feira para a gente sentar num restaurante ou numa mesa de um bar e confraternizar. A gente, às vezes, não é compreendido pela família, mas faz parte. Então, aqui hoje, né, dia 29 de janeiro, aula do Flowing, quinta do Flowing, primeira do ano, a gente vai, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre esse encanto que é ser citometrista, como que isso funciona para nós. Falem para mim só quando vocês estiverem vendo a minha tela. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Já sim. Perfeito. Estão vendo? Muito bem. Deixa eu só ver como é que eu faço para ver vocês, que eu não estou vendo. Mas ok, daqui a pouco eu já vejo. Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre a citometria de fluxo, né, nessa jornada aí do paciente oncohematológico, né? Eu já apresentei nossos super citometristas, né, Gustavo e Raíssa, eles são farmacêuticos, né, e eu sou médico hematologista, e a gente vai trazer aqui essa visão do nosso dia a dia. É claro que isso é o comecinho de tudo, né, a gente tem muito mais. Esse é o mês da Escola de Citometria Brasil. A gente tem tanto a Escola de Citometria Brasil quanto a Escola de Citometria Latam, que é toda em espanhol, com conteúdo para países da América Latina. E na Escola de Citometria Brasil a gente vai contar isso que a gente vai tentar resumir hoje aqui nessa aula, que seria, nessa aula não, nesse bate-papo, né? Que seria mais assim, o que é citometria, para que ela serve, como que funciona no dia a dia, e um pouquinho aí do nosso grande prazer que é trabalhar na saúde, trabalhar na citometria de fluxo. Né? Então, para começar, eu queria trazer 3 pessoas para vocês conhecerem. Tá? Então, a gente tem aqui a Maria, a gente tem o Carlos e a gente tem a Ana. O que é a Maria, né? Então, a Maria é uma criança, né? Então, assim, criança já traz aquele... Nossa, já dá um dó, né?
porque a gente se encanta com criança, a criança não podia sofrer, criança, quem tem filho, né, ou a gente já foi criança, e todo mundo se comove. Criança doente, então, é de partir o coração. Então a Maria, ela é uma criança de 5 anos que está aí com sintomas meio arrastados, cansadinha, começou a aparecer umas manchas quando se machuca, e ela quase parou meio que de brincar, então assim, já nem se machucava tanto porque já estava muito cansadinha, começou a ter umas febres, e procura o médico, né? Pelo menos assim, pediatria ainda é, né, no Brasil, no SUS, a puericultura e a pediatria, elas estão disseminadas por todos os estados, em todos, é uma saúde que funciona melhor que a do adulto. E as crianças, né, costumam ter esses diagnósticos até mais precoces. Então, diante disso, né, essa criança foi investigada e ela, infelizmente, teve um diagnóstico de leucemia aguda. Como que isso acontece? Qual que é essa jornada? Né? Se ela morar aqui em São Paulo, se ela morar em Belo Horizonte, onde está a nossa querida Raíssa, ou se ela morar lá em Natal, onde está o nosso querido Gustavo, ou aí onde vocês estão, como que funciona essa criança doente? Você já parou para pensar? Se ela tem convênio, se ela não tem convênio, onde ela vai parar? Qual que é essa jornada? Qual que é essa via crucis que a mãe, o pai, a avó, o avô, o vizinho faz com essa criança até chegar o tubinho de EDTA no laboratório de citometria de fluxo? Né? Porque a gente está trabalhando todo dia dentro do laboratório. Quem está já no laboratório de citometria. E aí? Mas vocês pensam na hora que chega o tubo? O que tem atrás daquilo? Toda a angústia, toda a carga emocional, toda a carga de sofrimento, sendo assim a criança Maria? Isso vale a gente pensar. Vale a gente pensar que tem toda uma cadeia. Alguém atendeu, alguém colheu sangue, alguém colheu a medula. Será que fizeram? Como que fizeram essa medula na criança de 5 anos? Tinha sedação, não tinha sedação? Como que foi feito isso? O material veio bom, não veio bom? Graças a quem? Então, é dispensar, gente. É dispensar que existe, sim, toda uma carga de história dentro de cada tubo que chega para a gente no laboratório de citometria. Mas vamos tirar um pouquinho da carga de emoção assim infantil e vamos para o Carlos. O Carlos tem 55 anos, ó, quase a minha idade, hein? E o Carlos está no auge da vida, está no auge da vida produtiva dele, né? Porque hoje em dia, né, a expectativa de vida aumentou, então as pessoas estão cada vez trabalhando mais, produzindo mais, chegando nos seus objetivos, nos seus sonhos, e aí, pá, aparece um problema de saúde. E esse problema de saúde aqui do Carlos, ele é um linfoma do manto. Então ele tinha lá uns gânglios, não sabia o que era, falaram que era íngua, falaram que era porque ele tinha infecção no ouvido, na garganta. Imagina, 55 anos. E aí começou a aparecer na virilha, já chega uma questão também genital, será que tem, será que não tem? E aí ele trabalhando, e aí a gente tem problema com febre, começa a suar, mas é verão, tá suando porque é por causa disso. A gente começa a se justificar, quando na verdade a gente já deveria estar sendo investigado. E daí vem a primeira consulta médica. Agora, de novo, vamos fazer o exercício. Aí na cidade de vocês, onde vocês estão, aonde essa pessoa ia estar? Será que alguém já ia pensar em linfoma? Quantas consultas, quantos exames, quantas marcações? Só tem para o mês que vem, só tem daqui a 2 semanas. Esse paciente ia passar. Quando chega o tubo para a gente dentro do laboratório de citometria, já tem todo esse tempo que a pessoa está rodando. Por isso que o nosso é urgente. Por isso que o nosso exame não pode ficar preso no TAT. Eu tenho 3 dias para liberar. Eu tenho 5 dias para liberar. Gente, quantos dias essa pessoa já está doente? Podia ser um de nós. Podia ser nosso parente, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso filho. O seu Carlos podia ser o marido, o pai de alguém. Então, a gente na saúde tem esse prêmio e essa responsabilidade. Tem o ônus e o bônus. Está lidando com vidas. E aí esse paciente, o Carlos, foi tentar, né, fazer o seu diagnóstico. Hoje em dia, nos grandes centros, e o laboratório de citometria, ele já está juntinho ali do laboratório de patologia e da medicina intervencionista. Então, na hora que eu faço a punção do linfonodo, ou eu retiro o linfonodo, eu já mando um fragmento para o laboratório de citometria, ou eu mando uma chamada core biopsy, a biópsia de agulha grossa. E daí, dessa forma, por citometria, em 2, 3, 4 horinhas,
eu já consigo informar tanto a patologia quanto o médico que deu, por exemplo, um linfoma B. E aí, dependendo do que a gente vai conversar hoje aqui, um linfoma B, um linfoma do manto, como é o caso aqui do seu Carlos. Enquanto isso, a biópsia está correndo, dependendo aí do laboratório de patologia, vai sair em 2, 3 dias, ou 5, 10 dias, depende, mas a citometria já falou antes. Né? O que vai confirmar é o caso aqui, por exemplo, do manto, a ciclina DU na imunistoquímica, ou a translocação 1114 na citogenética, e aí isso já vai desencadear todo um tratamento aí. E o paciente, lembra dele, ele estava no auge da vida produtiva dele. Então, o quanto a gente consegue agregar e mudar essa história? Né? Quem atende paciente ou quem coloca a mão no paciente sabe o quanto você fica ansioso, aguardando aquele resultado para poder desencadear uma série de testes, de exames e o próprio tratamento. Agora, imagina a família, né? Então, mais uma vez, a nossa responsabilidade pesa. E aí, agora a gente volta para a emoção, né, um pouco mais, e traz a história da nossa avó, da avó Ana. E o nome da minha avó também era Ana. Ela desencarnou em 1992. Vocês não eram nem nascidos, gente. E minha avó Ana, né, ela não teve o mieloma múltiplo, como essa senhora Ana, mas ela podia ser qualquer uma dessas pessoas. Né? Imagina uma pessoa no final da vida, ou no final talvez não, mas assim, na madureza, né, na Golden Age, e começa a ter problemas. Problemas que talvez a irmã dela não tenha, a vizinha, e ela começa a ficar deslocada dentro do seu círculo familiar ou círculo de amigos, porque, imagina, o mieloma múltiplo é uma doença multissistêmica que começa causando insuficiência medular, mas também causa insuficiência renal, causa fraturas ósseas, causa insuficiência de uma série de sistemas, e que, ao fazer um diagnóstico, né, dos plasmócitos monoclonais, e ainda juntando, né, todo o que a gente chama o caranguejo, né, que são os critérios para o diagnóstico de mieloma múltiplo, ainda vai ter uma mecha de uma doença que não tem cura ainda, tem todo um tratamento, tem um tratamento muito bom hoje, mas ainda não tem cura. Então, vejam o quanto a gente pode influenciar no nosso dia a dia, dentro do laboratório, de quem já trabalha com citometria, de quem quer trabalhar com citometria. Isso agiliza, uma ferramenta ágil, uma ferramenta robusta, uma ferramenta rápida. Porém, para que tudo isso aconteça, tem bastante gente trabalhando atrás do palco, tem bastante gente trabalhando atrás da cortina. Eu costumo dizer que da janela do laboratório para dentro tem muita cabeça, muito cérebro pensando. E a maioria das pessoas desconhece nosso trabalho. Eu sempre falo, né, que parece que as pessoas acham que o sangue entra pela janelinha e a gente coloca numa máquina e sai um papelzinho escrito diagnóstico. E não é bem assim, não. Mas eu já falei bastante, agora a gente vai começar aqui a entender um pouco o que acontece lá dentro da citometria e por que a citometria é tão precisa, né? O que torna isso tão maravilhosamente eficiente? Fala aí um pouquinho, gente, Gustavo e E Raíssa, aí, porque eu já doutor falei demais, Rodrigo, né? eu acho que essa sua introdução foi brilhante e fiquei pensando aqui, quantos estados brasileiros ainda não têm citometria de fluxo, né? Então, é importante a gente pensar nisso, porque para quem tem, pode ser uma ferramenta bem rápida, mas para os estados que não têm, nossa, você pegar aquela amostra, né, toda a logística de transporte para algum estado que tem esse serviço disponível. E isso é algo que é a realidade, né, de muitos locais aqui no Brasil. Eu estou em Natal, estou no Nordeste, estou dos menores estados do país. Nós temos serviço de citometria aqui, mas tem alguns estados vizinhos aqui, a Paraíba não tem, né? Então, você imagina, um estado do tamanho da Paraíba precisa encaminhar suas amostras para outros estados. Olha só a velocidade que eles deixam de ter, né, no diagnóstico, porque a gente sabe que o diagnóstico ele começa na clínica,
mas quando ele entra para o laboratório, é necessário ver a morfologia. Então, você vê aquela morfologia, você vê blasto, né? Você vê plasmócitos, você vê linfócitos atípicos. O que é isso, né? Eu preciso ter um parâmetro para dizer se isso realmente é um blasto, se isso é mieloide, se é B, se é T, né? Se isso é crônico. E quem trabalha em laboratório de citometria sabe a velocidade que a gente consegue dar nesses casos e o contato com o clínico, né? O contato com outras partes do laboratório, com a citogenética, com a patologia, com a biologia molecular. Como essa velocidade é importante para nortear o trabalho de outras equipes. E isso aí realmente é fundamental. Fundamental. E tem uma outra questão para gente que, né, que trabalha com citometria há mais tempo, a gente acompanha, às vezes tem, né, clientes que têm dificuldade no transporte dessa amostra, como o Gustavo falou, a morfologia, que é muito importante da gente avaliar, às vezes não vem lâmina, aí às vezes você tem que fazer a lâmina com o material que você já não tem mais a qualidade que você precisava, nem para você fazer a lâmina, nem para você fazer a imunofenotipagem. No caso, por exemplo, da Voana, que era o mieloma, né? É mais complicado ainda, porque quem está na citometria sabe como que a fragilidade dos plasmócitos. Então, assim, tem todo um cuidado que a gente tem que ter, todo assim, a gente trabalhar com empatia mesmo, isso que o Rodrigo falou, porque o diagnóstico final está nas nossas mãos. Só que nem sempre o começo a gente pode interferir, fazer alguma coisa, mas infelizmente é a realidade que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer, a amostra chegou, como o Rodrigo falou, às vezes precisa ficar até mais tarde, a gente quer se a gente sabe das dificuldades, e a gente faz porque a gente entende que todo esse processo, ele precisa da gente. Exatamente. E eu acho que é interessante a gente saber o quanto é o nosso poder ali dentro, né? Porque, como o Gustavo falou, a gente sempre fala que a pessoa que trabalha com hematologia, ela vê a doença olhando ali, né? A gente olha ou no microscópio ou através dos nossos olhos citométricos, né? Porque o que é a citometria, na verdade? Eu consigo identificar as células que estão em suspensão, né? Quem acho que nunca brincou com uma lanterna, né? Quando era criança, apagava a luz, colocava a lanterna e passava um objeto na frente do facho de luz para ver refletido na parede, né? Ou eu fazia sombra, fazia aqueles morceguinhos, o patinho e tal. A citometria de fluxo, gente. A gente coloca as células que passam por um interceptor de laser e aquela dispersão da luz me dá alguns parâmetros e, né, a pegada, vamos dizer, o pulo do gato é que eu tenho uma tecnologia com anticorpo monoclonal ligado a uma fonte fluorescente, a uma cor, né, uma substância fluorescente chamada fluorocromo, e esse laser vai excitar esse fluorocromo quando a reação antígeno-anticorpo aconteceu. Então, aqui nessa sala, a gente tem ali 30 pessoas. Eu tenho aqui com a câmera aberta Rodrigo, Gustavo e Raissa, todo mundo diferente fenotipicamente. Se a gente fosse célula e estivesse passando na frente do citômetro, como é que a gente ia identificar? A gente ia identificar assim: anticorpo monoclonal, cabelo longo. Não ia pegar em Rodrigo, não ia Tem que pegar falar em em Gustavo cabelo, né? de jeito nenhum, né? E só ia identificar a Raissa. Então, na verdade, aí vem de novo o conhecimento, né? A gente precisa conhecer as expressões antigênicas de cada fase da ontogenia celular, de cada uma das linhagens, e dessa forma a gente, aí, claro que a indústria ajuda, né? Traz toda a gama de anticorpos monoclonais e fluorocromos conjugados para que a gente monte painéis específicos que possam identificar aquelas células, né? E aí eu consigo ver linhagem celular, grau de maturação, né? Toda aquela, se aquilo tem uma normalidade ou uma anormalidade, eu consigo diferenciar o que é reacional de neoplásico. Basta eu colocar uma fonte de luz, células no fluxo e eu tiver esse conhecimento, né? Então, dentro da citometria de fluxo, isso é o que
vamos dizer assim, foi o pulo do gato realmente no desenvolvimento, né? Então, anticorpo Rodrigo, monoclonal não é só vacina. Fala, e Gustavo. aí, quem trabalha citometria há algum tempo já, né, pôde ver toda essa evolução de citômetros de quatro cores. Quando eu comecei, o primeiro citômetro que eu tive contato foi um citômetro de quatro cores, e hoje eu passei pelo citômetro de oito cores. Hoje eu trabalho com um citômetro que ele vai até 13 cores. A maioria dos meus painéis são em torno de 10 cores, e cada cor dessa é um parâmetro diferente. E as análises, elas estão ficando cada vez mais multiparamétricas, né? A possibilidade de enxergar, de fazer análises mais refinadas, de conseguir detalhes de células que com citômetros anteriores a gente não conseguia. Então, o que você falou lá no começo, não é porque a RU está atualizando, é porque a tecnologia está atualizando, vem a RU, vem novas descobertas. Então, assim, a forma de VIA agora aí, né? A gente não sabe como isso vai chegar na citometria, mas vai chegar, né? E a gente consegue, através dessas informações, fazer correlações com genética, consegue fazer correlações com a clínica. Isso é muito rico. E tudo isso vem através desses anticorpos, né? Anticorpos monoclonais que eles permitem identificar essas características das células. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em citometria de fluxo, da onde é que vem, né, esses monoclonais? A indústria hoje, ela tá cheia de monoclonal, né? Seja de medicamento, seja vacina, e também aqui aplicados ao diagnóstico. Sim. E essa tecnologia, né, que foi desenvolvida dos anticorpos monoclonais, ela foi um ganho muito grande para a citometria de fluxo. Hoje, além de tudo, a gente tem, eu considero também duas etapas muito importantes, que foi a quantificação da célula CD34, você poder fazer a quantificação da célula CD34 para o transplante, né, de medula óssea, e também a quantificação da célula CD3, que hoje a gente tem o CAR-T, né, vindo com tudo aí para a citometria, para as novas terapias. Então, assim, eu acho que essa tecnologia, né, da descoberta dos monoclonais só veio a ganhar hoje, por exemplo, igual o Rodrigo falou, uma criancinha de 5 anos chegou para poder fazer um diagnóstico. Hoje, com os monoclonais, você pode caracterizar especificamente qual tipo de leucemia é aquele que o paciente tem. Né? Você pode falar se é B, se é T, se é mieloide. Então, se é um mieloma, se é uma doença crônica, se é uma aguda, você consegue caracterizar, identificar tudo isso. E foi, assim, um ganho, além também dos monoclonais, né? Também a questão dos fluorocromos, das fluorescências. Hoje, a gente, igual o Gustavo falou, trabalha com 13 cores. A gente consegue montar painéis que a gente tem uma agilidade para a gente poder liberar também esses laudos. Então, assim, considero essa parte dos monoclonais como um ganho muito grande para a citometria. E agora Eu sim, acho. quem Fala. compensou um citômetro de quatro cores, quem fazia compensação, né? Toda a parte de padronização Na mão, instrumental, na mão. na mão, um citômetro de quatro cores, e hoje precisa fazer uma padronização instrumental para 16 cores, você percebe que a complexidade ela vem aumentando, né? Por quê? Porque são mais canais, mais possibilidades de ter interferência entre os canais. Quem trabalhava lá no Calibur, né? Quatro cores, nossa, e caiu de paraquedas assim no 13 cores, nossa, é bem diferente, né? A exigência hoje dos controles de qualidade, né, que nós temos que ter diariamente, a gente vê que a citometria, ela realmente ela vem numa crescente, né, uma tecnologia que ela vem evoluindo com o passar do tempo, e você precisa estar sempre atualizado. Eu queria Uma... dizer uma coisa, Fique à Gustavo. vontade. Antes do citômetro de quatro cores, né?
a gente tinha, né, e aí é legal aqui as gerações diferentes de citometristas, a gente tinha já os anticorpos monoclonais, mas a gente fazia na lâmina, né? Então era imunocitoquímica, que você fazia na lâmina e levava dentro na câmara de fluorescência para olhar no microscópio de fluorescência. Então, na Escola Paulista de Medicina, ficou como uma salinha, vamos dizer assim, querida, né? Como se fosse um museu, né? A gente não usava mais, porém tinha o microscópio de fluorescência, a professora Miyoko levava a gente para conhecer, para ver como era feito, por exemplo, nos anos 80. Então já era uma tecnologia que mostrava anticorpo monoclonal ligado na substância fluorescente, mas a gente não tinha o equipamento, né? Não tinha a câmara de fluxo acoplada com o laser e tudo mais, né? E aí, como você disse, era muito interessante você ter essa questão do calibre, né? Que é todo mundo meio que aprendeu no calibre. Eu aprendi no calibre com um manual do lado, lendo, porque você compensava realmente ali com CD3, 4 e 8, né? Passava, ia ajustando, colocava no dot plot uma população aqui, uma outra ali, nos quadrantes, e o citômetro estava compensado, né? E hoje em dia a gente tem toda a tecnologia para nos apoiar, porque com 6 e 8 cores, eu lembro que tinha um citômetro, até acho que era da Beckman, de 5 cores, esqueci o nome dele, e a gente falava que, assim, para compensar, a gente tentava compensar igual o de 4, mas ali já era um cobre a cabeça, descobre o pé, né? Então você puxa o lençol para cobrir a cabeça e descobrir o pé, porque não dava, sempre escapava alguma coisa. Então, eu acho que realmente tudo isso veio aumentando a complexidade, e aí a gente tem que ter mais qualidade, né? Então a gente tem qualidade tanto na fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. A gente tem que ter as nossas coisas muito bem calibradas, nossos protocolos do equipamento e dos monoclonais e de todos os reagentes que a gente utiliza no laboratório muito bem documentados, né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer com que esse lindo desenho aqui, onde as células passam na frente do laser e brilham, ele se traduza em dados úteis para diagnosticar a criança Maria, o Carlos com 55 anos e a avó Ana, né? Olha E só, eles representando todo mundo, né? o calibre, ele mexe com o coração das pessoas, viu? Porque aqui já tem comentários, ó. A Flávia Vasconcelos colocou, comecei com FaxCan 3, e a Anaí comentou aqui que começou no calibre, né? Também o Fusquinha da citometria, né? Então, realmente, quem trabalhou com esses equipamentos mais antigos, né? O FaxCan 3 eu não cheguei, mas o calibre sim. E E quem Anaí, a gente trabalhou. fazia horrores com aquele calibre, hein, Anaí? Mas sabe uma coisa que é importante também colocar? Igual o Gustavo falou, o calibre mexe com o coração de muitas pessoas. Mas mesmo quem está entrando na citometria agora, que às vezes já pega a citometria lá com 10 cores, 13 cores, é muito importante a gente colocar para as pessoas que elas também têm que saber o fundamento, elas têm que saber de onde vem, como que compensa, quando tem algum problema, o que a gente pode agir, né? Porque às vezes a pessoa pensa muito assim, estou entrando, vou começar a fazer laudos. Só que, por exemplo, às vezes você está vendo que tem alguma coisa errada lá, você sabe que às vezes é um erro do monoclonal, é um erro de compensação. Então, essa questão de você saber do processo como um todo, você começa do calibre, você começa, sabe, a compensar. Quando chega lá, na hora de você fazer a análise dos dados, você sabe aonde você pode agir, aonde que pode estar o problema. Às vezes é um excesso de monoclonal ou não pingar o monoclonal. Então, isso tudo você consegue identificar. Então, é importante a pessoa saber mesmo, desde do pequenininho, do Fusquinha, até a McLaren, a BM. E eu acho que é interessante, a gente até falou, como eu falei no começo do nosso encontro aqui, esse é o mês da escola de citometria, né, do conhecimento sendo difundido, e hoje, essa semana, a gente estava falando sobre titulação no grupo dos membros do Flowing, e é exatamente sobre isso, porque
A citometria de fluxo é uma das poucas técnicas aonde o que acontece? O que vem na bula não é o que a gente usa. A gente não pode usar a quantidade de volume que vem na bula, porque não vai funcionar. Tem alguns que a gente usa porque não deu para titular. Vou pensar aqui, o CD103. Quem tem aí um monte de tricolossemia por mês para validar o CD103 e titular? É difícil. Então, você tem que aguardar uma amostra e tudo mais. Então, quando você vai titular, né, você vai achar o volume daquele monoclonal para você utilizar, que vai ser o mais efetivo para separar a população negativa da positiva. Se você começar a usar os 20 microlitros que vem na bula, na maioria das vezes você vai estar com excesso de anticorpo e você vai estar mimetizando ali reações, né? E aumentando o seu ruído, né? A ligação inespecífica. Vai dar positivo em outras coisas que não era para dar, né? Hoje, com os painéis de 13, 15 cores, uma coisa invade a outra. Fora a questão de economicidade, né? Que são produtos caros. A gente sabe hoje que os convênios, né, estão cada vez mais apertando o cerco ali em relação a pagamento. Então, realmente, você não pode estar utilizando 20 microlitros de um anticorpo se você poderia estar usando 5, né? Então, questão de economia, questão de evitar esses ruídos, e também saber que hoje nós temos opções até de você comprar o tubo seco, né? Que ele já vem pipetado de fábrica, que também é algo que vem facilitando muito a rotina dos laboratórios que trabalham com essa tecnologia, porque realmente ele já vem tudo validado, produto IVD, e realmente, para quem trabalha, eu trabalho com alguns painéis de tubo seco, é uma facilidade e até uma segurança mesmo, né? De saber que não houve erro de pipetagem, né? Que está tudo validado. Então, porque a gente sabe, você citou agora o CD3, você conseguiu lá, titular, organizou, acabou, trocou o lote, veio um novo lote, e aí você vai ter que fazer tudo de novo, né? Fazer tudo de novo. E E o é interessante... essa. Pode falar, pode Pode, falar. não, Não, pode siga. concluir, pode concluir. Então, acaba que essa é a rotina do laboratório, né? Você não pode parar para só, vou aqui só liberar laudo, mas você tem que estar o tempo inteiro atento às expressões dos marcadores, para saber se está adequada, para saber se realmente foi pipetado, para saber se você não está gastando demais, né? Então, essa logística, ela precisa estar na mente do citometrista e não somente a liberação do laudo. E eu queria só comentar sobre os reagentes secos que você citou, que é interessante que a gente tem dois módulos, né? Duas situações. Uma é esse que o reagente seco ele está na prateleira, né? Está on the shelf para você comprar, ele está pronto, ele é um produto comercial. E o outro é quando você envia para o fornecedor fabricar o seu tubo seco. Então, por exemplo, você tem um tubo de rotina que você usa muito. Aí, nesse caso, por exemplo, é você quem tem que fornecer as titulações todas. Você titula, faz tudo e entrega para o fornecedor preparar para você. Então, é muito interessante isso, porque dá essa flexibilidade, né? Porque tem, especialmente no nosso país, Brasil varonil, as pessoas têm muita particularidade. Eu gosto desse anticorpo, eu gosto dessa cor. E então, também existe essa facilidade, né? E acho que todo mundo gosta de analisar, né? Eu fui responsável lá pelo laboratório de citometria do Hospital das Clínicas há alguns anos e trabalhei outros anos lá. E a gente tinha muitos alunos. Lembra, Naí, que a gente teve 14 alunos uma época lá, durante 8 meses conosco. E, eles queriam pular todas as etapas e queriam ficar todo mundo na análise. Só que a análise era uma semana só. E aí, quando você via, você dizia, mas você já não passou aqui? Porque todo mundo quer, né, aprender como que faz. E é realmente assim maravilhoso você olhar, poder. Eu digo que o citometrista ele tem o poder, né? Porque você puxa a população para cá, puxa a população para lá. E isso assim é uma faca de dois gumes, né? Porque você tem o poder, mas isso também vem a responsabilidade, né?
Então, por exemplo, aqui na Flowmetro a gente tem várias travas, né? Várias etapas para liberar um laudo, né? Tem quem faz a análise, tem quem faz a revisão, quem faz a consistência, porque é muita responsabilidade a gente plotar populações e dizer que aquilo é positivo ou negativo e chegar num diagnóstico. Inclusive passando por todas essas etapas que a gente acabou de dizer, né? Lembra, tem capacitação do profissional, a, a máquina, o reagente, a ideia de como foi feito o painel, tudo isso é muita responsabilidade. Então, por isso que a gente fala sempre, né? A educação é a chave. É a chave para o sucesso, com certeza. Engraçado essa questão do tubo seco. O primeiro contato que eu tive com tubo seco, já pipetado de fábrica, foi na pandemia, né? Porque eu cheguei um dia no laboratório e todos os técnicos lá que estavam preparando as amostras, eles estavam com Covid. Então, foi um negócio desesperador. Não foi ninguém nesse dia. E, nossa, eu fiz, tem que ter outra alternativa, não sei o quê. E aí foi quando fui apresentado a essa tecnologia maravilhosa e a gente começou a implantar no meio da pandemia, porque escassez mesmo de equipe, né? Há males que vem para bem, né? É verdade. E eu queria dizer também assim que, por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, tubo seco para HPN, né? Que é aqui que vocês estão vendo aqui na tela, uma análise de hemoglobinúria paroxística noturna. E ele está aqui de propósito, porque o que acontece, né? A gente tem lá 3 casos clínicos onde a citometria ela ajuda por mostrar o que está expresso na célula. Né? Então, por exemplo, no caso da LLAB da Maria, eu vou mostrar os antígenos B que estão nas células imaturas. No caso do Carlos, eu vou mostrar os antígenos B, mas de uma célula madura, monoclonal, com fenótipo de linfoma do manto. No caso da avó Ana, a gente vai mostrar os plasmócitos monoclonais com fenótipo anômalo. Mas no caso da HPN, a citometria não vai mostrar nada que está sendo expresso. Ela vai mostrar algo que está faltando. Então, veja como a tecnologia é tão perfeita que a gente consegue ter as estratégias para mostrar não só o que está expresso, como também o que deveria estar e não está. Né? Então, isso é muito importante, porque são estratégias de análises distintas que merecem treinamento, merecem padronização, porque são pequenas nuances aonde um positivo pode virar negativo e aí contaminar tudo. O caso clássico é quando você vai estudar, por exemplo, essa perda de expressão numa amostra de medula óssea, que até pouco tempo não era indicado fazer, e hoje tem alguns protocolos para estudar, né, HPN, por exemplo, na medula. Né? A gente tem visto isso, publicações sobre isso, e assim, na medula você tem a ontogenia acontecendo. Então você tem células precursoras que ainda não têm aquele fenótipo clássico do sangue periférico. E aí o desafio fica maior. Mas aí, mais uma vez, né? O conhecimento é a chave de tudo. Mas tem que estudar, gente. A gente tem que estudar. Não pode parar, não. Porque como Diariamente, é que vai os fazer tudo? desafios são diários, né? Exatamente. Né? Falando aqui, por exemplo, da Maria, que era uma LLA, né? É esse conhecimento aqui que a gente quer. Né? Conhecer as expressões do normal, conhecer as expressões do anormal, entender em que ponto aquela célula parou. E tudo isso a gente tem que fazer em pouco tempo, tá? Porque a Maria já rodou bastante lá, já tá todo mundo muito tempo, a bichinha tá sangrando, tá sendo internada na UTI, e o telefone tá tocando. E esse não é o único caso da bancada. Então, Não, e nesse caso da Maria, a citometria é tão interessante que, para quem trabalha em laboratório de referência, né, para neoplasia hematológica, sabe que nem sempre o cariótipo cresce, né? Aquele cariótipo que não aparece metáfase. E no caso da Maria, que é um LLAB, a gente consegue, inclusive, com o citômetro, fazer a análise do DNA index, né? Do conteúdo de DNA, e sugerir a possibilidade de aneuploidia. E isso é muito importante porque os critérios de aneuploidia, eles estão dentro dos protocolos de tratamento. Então, se você perdeu
a amostra do cariótipo, né? Ela não cresceu. E você tem pelo menos um DNA index, você tem uma informação para guiar. Então, a citometria ela é cada vez mais versátil. A gente teve esse ano passado, 2025, algumas discussões, né? O lançamento do Harity, possibilidade de avaliação de determinadas mutações através do citômetro. Então, tem muita coisa acontecendo nesse meio da citometria que a gente precisa estar sempre atualizado, vendo o que está chegando de novo aí no mercado. E eu queria ouvir vocês comentarem sobre diluição. E aí, quando a amostra está diluída, como é que faz, hein? A gente fica vendido ou não fica vendido? A gente tem que botar no laudo. Coloca a nota. Mas o que eu queria ouvir é aquilo que a Raíssa falou no começo, que era sobre a lâmina. Quando a amostra está diluída, a da citometria, o tubo de EDTA, que na maioria das vezes é a segunda aspiração, a lâmina do mielograma, a lâmina da primeira gotinha, na maioria das vezes ela está boa. Então, se o médico envia a lâmina do mielograma para o laboratório de citometria, ajuda a gente, porque às vezes eu estou encontrando aqui 3, 4% de uma célula anômala na citometria, eu vou olhar a lâmina do mielograma, está lotado. E aí eu faço um laudo correlacionando os achados imunofenotípicos em associação aos citomorfológicos são compatíveis com, entendeu? Então, é muito importante a gente educar quem envia o material para a gente. Não sei se a Anaí vai lembrar, mas quando eu estava lá, a gente já estava no ICESP na época, a gente recebia os residentes da pediatria, da oncopediatria, para passar um mês na citometria, que eles queriam aprender. E aí, uma vez, um dos meninos virou para mim e falou assim, por que vocês pedem a lâmina? Eu expliquei para ele por quê. Aí ele falou, nossa, eu não sabia da importância. A gente manda a pior lâmina para vocês. Mas é Vocês sempre assim. acreditam? Eles Eu ouvi pegavam isso. lá a lâmina, tipo, eles se dividiam lá, claro, né, um monte de residente, eles queriam ter as lâminas, e pegavam a mais diluída, a mais feinha e enviavam para a citometria. Então, assim, não entendiam, né, a importância do que era, para que servia. Então, acho que isso faz parte do nosso trabalho também, educar, educar e educar. Né? Não é só decorar isso aqui, não. Porque a gente nem precisa decorar, tá, gente? Os antígenos, a gente tanto estudar, de tanto laudar, de tanto discutir caso todo dia, a gente vai aprendendo. Né? Aí, é claro, aí aparece lá o CD 297. Você fala, não sei nem para que é. Aí você tem que pegar um papelzinho, um sticker, escrever o que é, procura e cola na tela. Que aí toda vez que. Agora tem o painel novo de DRM de LMA, que tem CD 18, CD 54, CD 97, e aí, assim, toda vez eu Rodrigo, 55 anos, vou lá ver isso aqui é o que mesmo? Porque não tá tanto tempo assim na praça. Vamos pensar assim, né? Pois é. O Rodrigo sabe, eu venho de um serviço que eu estou mal acostumado, né? Porque a gente recebe tudo, recebe o mielo, recebe o imunofeno, recebe o molecular, recebe a patologia. Então, estamos todos na mesma estrutura e estou sempre discutindo a morfologia, estou vendo a morfologia junto com os colegas, a gente consegue discutir com o pessoal do molecular e a patologia ela demora um pouco mais a sair, mas quando os resultados a gente consegue sentar, juntar, fazer discussões de casos, né, casos complexos, a gente chama o médico assistente para participar da discussão, para trazer mais informações e eu acho que essa ideia do laudo integrado, ela é algo ela cabe muito bem dentro da oncohematologia, né? É necessário, porque o Carlos lá, né, do Manto, a gente vai ver linfócitos B anômalos, mas quem vai fechar de fato, né? Quem vai ver a ciclina, quem vai ver a translocação 11-14, né? Não é a citometria. Então a gente precisa ter esse olhar multiprofissional com várias, com a equipe realmente focada em ter essa diversidade de informações. Muito E bem. muitas das vezes também a gente precisa cobrar, né?
Às vezes vem também uma amostra, e o pedido médico, às vezes, não vem completo, às vezes não vem informações necessárias para a gente estar concluindo um laudo, mas a gente também tem que fazer nosso papel, a gente correr atrás, a gente solicitar, a gente pedir a unidade, porque isso tudo faz muita diferença na hora da gente concluir o laudo, né? Da gente montar o nosso laudo para dar a conclusão. É aquela história, né? O melhor amigo do cetometrista é o telefone, né? A gente pega o telefone, liga para o médico, liga às vezes para o paciente para pedir informação. Uma das coisas, hoje eu trabalho no Sírio-Libanês e a gente recebe um questionário quando tem citometria de fluxo. Só que muitas vezes é o paciente que preenche, porque só vai saber que tem um questionário para preencher na hora que vai colher. E aí, ou a gente pergunta do paciente na hora de escolher se for a medula, mas se for sangue periférico. Se for procedimento no centro cirúrgico de punção de linfonodo, vem preenchido por uma pessoa que não é o médico assistente. E às vezes as informações vêm incompletas. E tudo isso cai naquela hora lá dentro do laboratório, para não dizer sexta-feira, 4 horas da tarde, em que você tem que ter essa agilidade, né, para conseguir juntar todas as peças, né? Então, por exemplo, no caso do seu Carlos, lá do linfoma do manto, né, a gente vai dar logo a triagem que é clonal e aí que marca CD5, e a gente vai ter que fazer a complementação para saber se caía para o lado da LLC, se caía para o lado do manto. E tudo isso faz muita diferença, porque o tratamento é totalmente diferente. Então, muitas vezes, nós lá dentro do laboratório de citometria, não estamos aqui pensando no tratamento que a pessoa vai receber. Mas, se faz a diferença, a gente tem por obrigação fazer o nosso melhor para dar a melhor informação naquele laudo. E por quê? Quando entrar a doença residual mensurável nos próximos, a gente vai querer saber do tratamento. A gente vai querer saber se tomou blinatumomab, vai querer saber se tomou daratumumab, no caso da Havana. A gente vai querer saber se o paciente usou rituximab, se fez CAR-T. Ou seja, porque tudo isso vai influenciar no nosso trabalho, né? Hoje, todos os 3 pacientes que a gente começou no início da apresentação, eles, por causa vamos dizer, da assertividade do laboratório de citometria, em conjunção com os outros meios diagnósticos, eles estão sendo tratados. E, se Deus quiser, vão ficar bem aí por muito tempo, né? Mas, assim, é o dia a dia. Todo dia, hoje ainda é quinta, amanhã é sexta, até dia de trabalho, sábado é dia de plantão, e tudo pode acontecer, né? Isso é igual um pronto-socorro. A gente não sabe se vai entrar a pessoa infartada, ou baleado, ou acidente de moto, né? Então, acho que isso realmente faz bastante a diferença aí no nosso dia a dia, né? Sim. Com certeza não é uma coisa muito tranquila. Amanhã é Friday Leuquimia, né? Amanhã é Friday Leuquimia. Certeza que é. E eu acho que para a gente está agora quase nos minutos finais, eu queria pedir para as pessoas comentarem, podem abrir o microfone, abrir a câmera, perguntarem, né? A gente tem todas essas coisas na escola de citometria, esses materiais que a gente... Por falar em material, esses slides vão ser disponibilizados para vocês, tá? Vocês vão receber os slides que foram apresentados aqui essa noite, todos no e-mail de vocês. E eu acho que, assim, quer saber mais? A gente tem escola de citometria, então tá no site, vocês podem se inscrever, sejam muito todos bem-vindos, vocês vão encontrar todo mundo aqui, que está aqui, né, da Flow Mentor lá, e a gente quer ficar bastante, vamos dizer assim, próximos dessa nossa missão de educar, sabe? Porque a gente vê que faz a diferença, toda a diferença, né? Então, perguntas, Você pode estudar comentários. sozinho, né? Mas tendo uma equipe para dar apoio, para tirar dúvida, é outra abordagem, né? Porque é uma equipe que tá no dia a dia, né? Não é uma equipe teórica, né? Todo dia estamos nos laudos, nas Sim. discussões, né? Inclusive entre nós mesmos, né? E às E é vezes a muito gente rica. bate a É uma cabeça, né? troca, né? É uma troca muito boa.
Cada dia um contribui com uma coisa, com o que sabe. Se a gente não sabe, a gente vai procurar, vai na rua, alguém disponibiliza algum artigo. É uma troca muito boa. A comunidade do conhecimento, mas a gente aprende compartilhando, né? Não é para nós. Então, é por isso que existe o Flowing, é por isso que existe a Flow Mentor. A gente gosta realmente do que faz e gosta de contar. Como dizia uma das minhas mentoras, a doutora Nídia, ela fala assim, a gente come ovo da galinha porque a galinha cacareja, porque ela faz propaganda. Porque senão a gente comeria o ovo da pata, que é muito mais nutritivo. Mas a pata não cacareja, não faz propaganda, então ela fica para trás. Gente, falem, vocês estão Estão tímidos. tímidos. Como é que é a sabe rotina aí para onde vocês? de onde vocês são, se trabalham na citometria, se chegaram aqui para conhecer mais Se titula sobre. monoclonal, Por favor, hein? Olha ou lá o que se vocês vão falar. dilui, conta tudo. Hoje teve uma discussão interessante, né? A Karine está aí, eu acho que na audiência. A Karine matou a pau lá na nossa discussão, né? Sobre diluição, titulação. Porque na titulação a gente não dilui, na titulação a gente marca com volumes diferentes. Né? Então tinha uma pegadinha lá no nosso flowing hoje. Falta 4 minutinhos ainda. Vocês têm a oportunidade aí de fazer perguntas, ou podem mandar pergunta também via e-mail, se estiverem tímidos, ou contar um pouco da experiência para vocês. Está um QR Code aqui na tela. Vocês podem entrar, fuçar, se inscrever na escola de citometria, entrar para o Flowing, para o grupo de membros. A gente tem, a partir agora de fevereiro, o nosso tema é leucemia linfoblástica e linfoma linfoblástico T do tatu. 4 semanas, com a semana do carnaval, né? Então vai ter a folia no meio, mas a gente vai falar de LLAT no mês de fevereiro. Tem bastante coisa interessante para vocês. Um comentário legal aqui da Flávia Vasconcelos, dizer que trabalha com citometria de fluxo há mais de 20 anos no campo de pesquisa e há cerca de 2 anos entrou realmente para a imunofenotipagem e está amando. Que maravilha! A É Arla interessante, comentou. né, na pesquisa, né? A pesquisa tem os equipamentos muito diferentes, muitas cores. A gente teve a oportunidade de ter clientes que estudavam plâncton e o outro estudava ostra, panstometria. Então, assim, a Bianca, não sei se ela está aí, a Bianca adorava as ostras e o plâncton. Era Tem um muito legal. comentário aqui também da Carla, falando que ela está conhecendo a área, né, da citometria, e ela agradece pelo bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, Gente, Carla. Obrigado, realmente Carlos. foi Seja um bem-vindo. bate-papo muito gostoso, né? Sim, E produtivo. é verdade. Querem conhecer mais, entrem em contato com a gente. Né? Vem trabalhar com a gente. Vem para cá. Vem ser mentor. Mais perguntas, comentários, críticas? Podem falar também. O Anacleto abriu a câmera. Oi, Anacleto, boa noite. Boa noite. Alô? Opa, Boa noite. boa noite, boa noite. O trabalho de vocês é muito, muito bonito, tá? Eu estou aqui de Aracaju, sou da UFRJ. Esse ano eu estou me aposentando. Vocês vão falar sobre leucemia T no mês que vem. Eu queria contribuir com todos vocês aí para fazer um trabalho bonito também para vocês aí, para a gente ensinar esse pessoal aí sobre o problema que está havendo no mercado, que é para eles ensinarem o quê? A visão de corantes. E os corantes estão sendo errados. Esse panote que estão usando em coloração de lâmina está horrível. E temos que abolir isso do mercado. Todo mundo aprender a fazer o quê? Corante com Meigrum Gimson. Isso aí é uma Falou discussão, tudo. né? A gente Importantíssima. abomina o panótico. É o borrão, né? É o E aí- borrão, O panótico você só diferencia segmentado de bastonete e olhe lá.
O resto, monócito, blasto, promielócito, mielócito, fica todo mundo na mesma célula. Exato. Anacleto, Muito. é uma discussão importante, porque a gente sabe que tem muitos laboratórios clínicos hoje que nem lâmina faz, né? Passa só no computador e, infelizmente, quando vai fazer uma lâmina, faz no panóptico. Então,